Salmo 127 diz assim, pode se assentar. Salmo 127 diz assim para fechar a oferta. E a oferta não é o momento do dinheiro, a oferta é o momento do coração. É o momento da confiança. É o momento em que as coisas, sabe, o meu coração fica frio porque eu perco a confiança na minha fonte. E Salmo 127 diz assim, coloca Salmo 127, fazendo um favor. Está aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deixa eu explicar isso aqui para você. Estava conversando com uma pessoa, falei, você imagina, o mundo espiritual é real, bem e mal é real. Você imagina 8 horas você dormindo apagado, num estado em que você não tem domínio sobre o seu corpo. O quanto as forças espirituais do mal poderiam, sabe, produzir em você uma guerra, um mal-estar. Sabe o que acontece? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quando você está dormindo, o Senhor está ministrando sobre a sua vida. Para a sua segunda-feira, sua terça, sua quarta, sua quinta, seu mês. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança com você. Mas eu vou te falar todo o milagre. Para nós que nascemos debaixo de uma condição financeira difícil, às vezes romper até chegar à idade de 70 é um milagre. Para algumas pessoas é comum, para algumas é um milagre. E eu vou dizer uma coisa para você, milagre só acontece com dependência e confiança absoluta no Senhor. Qualquer um que quer milagre tem que ter essa dependência, amém? Eu quero orar por essa palavra, o amor que mata, é a terceira palavra, a segunda eu dei numa terça-feira, tinha muito poucas pessoas, eu sei que a maioria não estava aqui. Eu vou tentar te explicar por cima, só para você não se... Mas está no YouTube, você pode pegar aí a terça-feira. E não foi nessa, acho que foi na outra, né? Foi nessa? Nossa, faz tanto tempo. Foi nessa terça-feira? Está no YouTube, eu vou ver se a Sara, ela só recortou a palavra. Eu posto no grupo para você. É muito importante você ouvir isso. Eu falei sobre, nessa segunda parte, o amor que mata, eu falei sobre Gênesis 8, 22, que enquanto houver terra haverá, sabe, colheita, haverá frio e calor, haverá inverno e verão, haverá as estações, nada muda. Deus não impediu para ninguém o processo de acontecer as coisas. Então assim, o que mostra isso? Mostra que enquanto você estiver sobre a terra, você vai ver tempos bons, tempos ruins, fala de dia e de noite, fala de frio e calor, fala, sabe, coloca Gênesis 8, 22 para mim, fala sobre, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, você está na luta, existe uma batalha, existe o bem e o mal, existe o bom e o ruim. E eu queria te dar uma notícia a respeito do amor que mata. Se você vai tentar andar com Deus, preste atenção que eu vou falar isso de novo, já falei em alguns cultos, tentando mudar pessoas ao seu lado, você conquistou a pior batalha da terra e nela na sua. Querer mudar alguém é a pior batalha do ser humano e é a batalha que acaba com a nossa fé. Porque em nome de um amor você mata o outro. O amor que mata não é o amor que mata só pessoas, o amor que mata o egoísmo, porque o amor mata o egoísmo, o amor mata a doença, o amor mata a maldição. E essa é uma outra fase da minha palavra, por enquanto eu vou falar daquilo que ele mata em nós, que deveria ser vida. Então assim, em nome de você querer mudar alguém, você está construindo a pior guerra e batalha da sua história. Pessoas entram num relacionamento e querem mudar o outro. Ora, jejua. Nós começamos o jejum dia 13, vai parar dia 6 do mês que vem. Nós estamos jejuando desde o dia 13, né? Dia 2 do 6 acaba, né? São 21 dias de jejum. E eu vou dizer uma coisa para você.
a única força e guerra que a gente tem, porque toda ação, presta atenção uma coisa aqui, toda ação da sua vida e da vida do outro, tem dois ministradores, Deus e o diabo. E para que você não seja ministrado pelo diabo e nem ande sobre as égides, sabe, sobre o caminho que ele te propõe, você precisa estar muito em Deus, você precisa orar demais, por isso tem que ter intercessão direta, orar de dia e de noite, orar sem cessar, como a Bíblia diz. É um estado de oração, não pode ser dentro da igreja, tem que ser no seu dia a dia, tem que ser no seu trabalho. E você espera que Deus venha num culto e traga um milagre, mude o seu pensamento, mude sua realidade. Sabe, a gente é muito inocente, a gente é muito imaturo em termos de fé, esperando que essas coisas aconteçam por um pequeno movimento, como se nós tivéssemos o direito, porque nós estivemos no culto, porque eu não faço muita coisa errada e eu tenho o direito. Não, meu irmão, se você nasceu debaixo de uma maldição, lute contra ela. Se você nasceu debaixo de uma escassez, lute contra ela. Se você nasceu debaixo de uma falta de amor, lute. Uma falta de saúde, lute contra ela. A gente tem que se levantar, mas a gente resolve lutar a guerra errada. A gente não luta com o mundo espiritual, a gente luta contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra pessoas, é contra carne e sangue. Nesse sentido, Paulo, dentro da minha palavra, matava os cristãos em nome da religião judaica. E aí ele indo para Damasco, para prender outros cristãos, para matar, se necessário fosse, ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Jesus. Minha palavra foi em cima da ideia de você cair do cavalo dos seus pensamentos, da sua ideia. Porque às vezes você vem no culto e fica no celular. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, vai para casa. Quem vem no culto e não consegue assistir o culto, não se interessa por ele, você está no lugar errado, você está perdendo seu tempo. E está roubando, às vezes, a atenção de alguém do seu lado. O Senhor é uma pessoa séria. Deus é o Senhor. Curios, poder absoluto, Senhor absoluto. E às vezes a gente está brincando com a vida. Sabe, a falta de responsabilidade com Deus faz com que a gente tenha um monte de irresponsabilidade no dia a dia, com a nossa família, com a nossa história. E o seu problema não é o que você faz com a sua família, é o que você faz com você. Porque quando você estragou a sua família, você já estragou você há muito tempo. Toma cuidado com isso, porque, sabe, quando Deus chama Paulo, no final do capítulo de Atos, coloca Atos 9:16, todos nós temos uma ideia muito errada do Evangelho. Conforto, prosperidade, tudo dá certo, tudo tem que caminhar legal. Onde foi que você ouviu isso? Olha que Deus fala. Estava falando com Ananias. Volta o 15. Mas Senhor, disse Ananias, vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O maior evangelista depois de Jesus, o pai da igreja do Novo Testamento, a chamada dela, você vai sofrer. Por isso tem muita gente que não quer o evangelho, porque ele sabe que no fundo o evangelho é um evangelho de perdas, de eu negar a mim mesmo, meus prazeres, as minhas ideias, os meus valores, os meus direitos. Pastor, eu já sofri tanto. Como o evangelho ainda vai tirar de mim ainda mais? Foi para a cruz, sangrou. E aquela cruz que você vê aí nos filmes, tem lá uma roupinha lá, era nu. Os crucificados ficavam nus, era vergonha pura. Não tinha esse negócio não. Um crucificado, a esponja de vinagre, era para limpar as fezes do cara que estava passando dor, ele defecava e passava essa esponja para matar os germes. E quando Jesus pede água, o que é dado para ele na esponja que limpava as fezes, o vinagre na boca dele. Se nós chegamos perto disso, nós podemos dizer, Senhor, já sofri bastante. A gente vive uma vida muito confortável. A gente é uma geração muito frágil espiritualmente, muito frágil emocionalmente, muito frágil fisicamente.
Quando você vai cair do cavalo? Quando você vai ficar cego para as coisas que te chamam a atenção? Para os prazeres que desviam, sabe, um curso de 1 ano seu, de vida perdida, olhando para a internet, olhando para, sei lá, o que você gosta, que te atrai. É um ano que nunca mais volta, é um ano de sabedoria jogado fora. E eu comecei a minha palavra sobre o amor que mata, porque o amor é aquilo que conduz a minha vida. Então, quando eu gasto tempo na internet, aquele é o meu amor. Quando eu gasto tempo com, sei lá, caçada de porco, está na moda, todo mundo caçando porco, é maravilhoso. Deve ser muito gostoso, né? Até que ele não pegue a gente, tá bom demais. Matar um porco, tá? Tem gente que não vem na igreja nunca, porque está sempre matando porco. Maravilhoso. Legal, deve ser uma adrenalina, né? Eu acho que deve ser legal, porque eu fui detetizador e matar barata era muito bom ver a bicha. Não? Então, assim, o homem tem um negócio por matar, né? Assim, então, durante 26 anos eu via barata fazer. E ela virava assim, né? E dava uma sensação assim. Eu devia ser o demônio verde, porque era verde a minha empresa, né? As baratas falavam, vem um cão verde, assim, né? Acabar com a nossa vida, assim, né? Então, durante muitos anos, né? Então, aquilo que o trabalho pode ser o seu amor. O seu corpo pode ser o seu amor. Você gasta tempo naquilo que te chama a atenção. E aquilo que te domina se torna o seu Deus. Já falei essa frase 500 vezes, não esquece dela não. Porque aquilo que te move, aquilo que rouba seu tempo, aquilo que rouba, sabe, sua energia, sua sabedoria. Cara, você e eu somos filhos de Deus. Príncipes e princesas apaixonados pela internet, apaixonados pela vaidade, apaixonados por um monte de coisa, menos pelo reino. Quando Jesus, eu preciso lembrar isso, porque Jesus morre por amor. O propósito dele, ele tem um propósito, e o que move alguém morrer pelo propósito é um amor ao propósito. Mateus 4, 17, coloca aí, fazendo favor. Jesus começa a pregar. Até então ele não tinha pregado. 30 anos, ele se batiza nas águas, vai para o deserto, vence Satanás nas 3 tentações que mais o homem cai, que é a necessidade de alimentação, transforma as pedras em pães, necessidade básica, moradia, roupa, né? Eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então o pão, ele rouba a nossa atenção. Depois, na tentativa de ser independente, se joga daqui, porque a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos. A tentativa de você dizer assim, eu posso ser independente, que ainda assim Deus vai me pegar. E por terceiro, o diabo é levado ao cenáculo, né, ao templo, uma parte mais alta, e lá Satanás disse, se você me ajoelhar aqui para mim, te darei todos os reinos. Tem muita gente já de joelho dobrado no mundo, por causa do poder, da fama, da segurança financeira, e Deus está muito longe. A gente tem uma ideia de Deus, de estar com Deus, muito pobre, desculpa dizer, muito pobre. Ah, porque já se entregamos lá atrás, tem que se entregar sempre. Que tipo de entrega, quanto tempo, qual é o tempo que você dá para pessoas? Porque reino não é quando você canta, não é quando eu prego, isso aqui não é reino não, isso aqui é função. Reino é quando eu sento com uma vida e transformo aquela vida, conversando com aquela vida, pregando a palavra para aquela vida, quando eu tiro aquela vida da possibilidade de uma pessoa que está tentando se matar. Gente, nós estamos vivendo um tempo de tantas oportunidades e de tanta gente com a cabeça perdida. Eu quero dizer para você, Jesus começa a pregar, daí diante Jesus começou a pregar, a dizer, arrependam-se, arrependei-vos, né? Outra tradução diz, porque está próximo o reino dos céus. Deixa eu te falar, ó, o reino dos céus na terra. Sabe qual era o nome do projeto de Jesus? Projeto de Jesus 2 pontos, reino de Deus na terra. Na terra não tinha, na época que Jesus chegou, a condição de receber o caráter da palavra, o caráter da lei, o caráter do conhecimento. Não havia conhecimento de Deus na terra.
E os profetas vinham avisando isso. Você pega, não está nem no meu texto, põe Oséias 4, 6, que está aí 600, 700, 800 anos antes de Cristo, Oséias pregando. Olha o que Oséias fala: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei de seu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. Nós não temos uma geração marcada pela miséria à toa. Nós não temos uma geração marcada pelo mal na terra à toa. Não é o diabo que fez isso, foi o homem que não se sujeitou ao Senhor. O homem que não foi capaz de dizer: eu te obedeço. O diabo só fez a proposta. Ele entra naquilo que nós deixamos ele fazer. E eu queria que você entendesse que muitos precisam cair do cavalo e sofrer por esse reino. Bom, eu já preguei, né? Era só abertura. Vamos terminar a palavra, né? Já está. Essa foi a palavra que eu peguei em suma. Claro que tem uma série de diferenças, né? E eu queria só dar entrada na minha palavra, pregar outro dia, porque já andei muito. Mas uma coisa que eu quero te falar: Jesus, ele começa dizendo que precisa arrependimento. Fala assim: arrependimento. O que é o termo arrependimento? É reconhecimento de que as minhas ações, meus sentimentos, a minha maneira de ver a vida, a forma como o mundo é encarado está errado. Todo mundo aqui sofre injustiça, todo mundo se sente injustiçado, todo mundo vê um negócio e fala: não, isso não pode acontecer, porque não sei o que, não sei o que, não sei. Qual é o seu senso de injustiça? Quando Deus fala assim: então tá bom, vai lá e começa a resolver isso para mim. Vai lá e começa a ser um intercessor. Eu preciso ser. Você não sai da sua casa, não. Dobra teu joelho 3 horas por dia e ora por essa situação. Ora pela corrupção brasileira. Ora pelos abusos sexuais que existem na nossa nação. Ora, pelas depravações dos jovens na nossa geração, de casamentos que acabam por quilo nessa cidade, em todo o Brasil. Deus não precisa que você vá lá. Deus precisa que o teu joelho se dobre e a sua voz alcance esse lugar. Mas por que a gente não ora? Porque a gente não ama. Uma das características do amor ágape: eu me rendo para o outro. Eu me dou em graça para o outro. Favor merecido. O outro não merece nada. Não merece meu tempo é escasso, meu tempo é caro, meu tempo custa tanto por dia. Por que eu vou te ouvir? Eu tenho muito mais coisas para fazer. Eu posso ganhar dinheiro ao te ouvir. Quem vai ser merecedor do teu ouvido? Quem vai ser merecedor do seu tempo? A gente só se move para mudar a terra, que é a vontade de Jesus. Ele conta com a igreja. Só quando a gente se move por Ele em amor. Senão tudo vira continha. E aí Deus fala: tudo bem, você vai trabalhar e vai ganhar R$200 por dia? Se você trabalhasse para mim, eu te daria 1.000, 2.000, 5.000. A conta de Deus, 2 mais 2 é 1 milhão. Na nossa, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Só o fato de você pensar em casa, só o fato de se tomar o seu coração, já agrada o coração de Deus. Só você ter o teu coração convulsionado em casa: meu Pai, esse mundo, meu Pai, quem vai pregar, quem vai salvar? Deus. Só de você tomar essa posição, já agrada o coração de Deus, porque já está movendo você. Então assim, quando você tem esse propósito, vou te mostrar como que propósito acontece. Propósito é em território. Em território, fala assim: território. Na minha casa, no meu território, tem propósito de Deus lá. O que acontece no propósito de Deus no território? A música que canta lá não é a música do mundo. O conceito que tem lá não é o conceito do vamos ver se está certo ou não, se está me satisfazendo ou não. É o conceito de Deus, mesmo que eu tenha que perder. O conceito, de território, é um conceito que define as amizades que eu tenho, aonde eu gasto a minha energia, a minha vida.
Como eu trato meus relacionamentos. Deixa eu te dar um conselho. Na tua casa tem pessoas não convertidas como tem na minha. Minha família tem um monte de gente que é amigo de Jesus. Na sua casa tem um monte de gente que é amigo de Jesus. Deixa os amigos de Jesus serem amigos de Jesus do jeito deles. Deixa eles caírem do cavalo. Ore você, guarde o seu coração. Seja a coluna forte para sua família, para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus primos, seus cunhados, suas noras. Deixa que Deus faça a obra. Não se enraiveça por isso. Não estrague a sua fé. Minha fé está estragada porque eu não vejo mudança. Eu estava vendo um testemunho do pastor que orou pela sogra, pela mãe. Foi 17 anos ou 10 anos? 17 anos, a mãe era professora de escola bíblica. Desviou depois, ou ficou mal, teve problemas emocionais. Ele chegou aí na casa, pegar a mãe com um revólver na cabeça. E a mãe morre em Deus. Ele esperou 17 anos para a mãe voltar à posição dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto tempo você vai orar pela sua família? Como você vai exigir a mudança sua e da sua família repentinamente? Porque se você vai exigir a mudança de alguém repentinamente, você tem que mudar você repentinamente. Aquilo que eu exijo do outro eu tenho que fazer. Você tem que mudar. Reino de Deus na terra. O que é isso? Essa é a vontade de Jesus. Fala, vontade de Jesus. Reino de Deus, de Jesus. Fala, de Jesus na terra. O reino dele. Sentimento igual dele. Amor igual dele. Perdão igual dele. Sabe, Jesus, ele foi estrupiado. Foi rejeitado. Foi morto. Você quer ver uma coisa que eu estava estudando? Os judeus, que é a nação mais bendita financeiramente hoje, nos cargos de televisão, rádio, comunicação, bancos, armamentos, tudo está na mão de grandes judeus, milionários, bilionários. Eles têm dinheiro, mas não têm Jesus até hoje. Eles têm uma promessa de Deus, mas viveram durante o Velho Testamento inteiro, escravo. Tinha fagulhas de liberdade. Quando um rei reinava, ele levantava, acabava com os ídolos. Sabe? Um dos princípios de falta de amor é o amor à idolatria. Dos meus pontos da minha palavra, eu só vou falar sobre isso para terminar minha palavra. Por que a idolatria mata o amor? Porque a idolatria é desvio de propósito de quem você adora. Hoje a idolatria é você. Você é o seu pior santo. Hoje você se adora. Você não, que é o meu direito, é o meu tempo. Você podia fazer uma estátua sua lá em casa? Intercede por mim aí, né? Você podia fazer estátua sua mesmo. Porque você diz não para Deus direto. Deve ser melhor que Deus. Deve pensar melhor que Deus. Deve ter poder mais do que Deus, Você não tem tempo. Você não pode se render à obra. Deus te fez para isso. Vai discutir com Ele. Não é a igreja que precisa ser, não. Quem precisa ser é o mundo. A igreja é só um edifício que a gente se reúne. Quem precisa é seus irmãos, seus parentes que morrem e vão ao inferno, porque você não se levanta. Porque nós não se levantamos como igreja nem para orar pela cidade, que dirá ir atrás. E as enfermidades batem justamente porque nós negligenciamos chamados, negligenciamos. Então, existe uma força contundente, ou o território é de Deus ou o território do inimigo. Gente, acorda. Não é que Deus deixou de te amar, é que Ele não pode te proteger fora de propósito. Não dá. Ele tem ambiente. Ele não pode te proteger onde você quer. Você desafia Deus e vai, sabe, às beiradas do inferno, e você fala, Deus, vem comigo aqui. Eu falo, não vou. Você não precisa estar aí. Você não precisa beber dessa água. Você não precisa comer dessa comida.
Que a gente fala, ai Deus, eu sofro tanto. A minha vida é tão desgraçada. Sabe, a gente pegou e idolatrou nossas necessidades, são disfarçadas, né? Mas elas são necessidades nossas. A gente ama mais coisas pequenininhas das nossas organizações do que se entregar a Deus verdadeiramente. Nós temos 1000 razões. Ah, eu nasci assim. Ah, é o meu temperamento. Ah, é o meu jeito. Gente, eu estou dizendo para você que teu sofrimento é simplesmente a falta de entrega da sua geração e do que você está construindo hoje. Se Deus não tiver um lugar de paz para nós, vamos fechar isso aqui, vamos embora. Vamos assistir futebol. Vamos comer panceta lá no Azulão, fazer propaganda de graça para o Azulão. Vamos comer pizza lá do Leonel, né, Leonel? Acabou, vamos embora para casa. Bora. Deus não tem nada para dar não, a vida é um sofrimento só. É um sofrimento só por causa da desobediência. É um sofrimento só porque eu quero dividir a glória de Deus com a minha glória. Só o fato de eu pensar no lugar de Deus, de numa reunião eu decido se eu vou ou não vou por causa do meu cansaço, Deus já perdeu. O Senhor não é Deus para renovar o seu cansaço? Ah, mais uma reunião. Eu vou dizer uma coisa para você. O inimigo gosta muito do nosso conforto. É ele que nos dá. Nem Deus não dá isso às vezes. O inimigo fala assim. Pega Gênesis 3, vamos ver a conversa da serpente. Nós vivemos o efeito da conversa da serpente. Desculpa eu dizer para você. Outro dia uma pessoa falou assim, a palavra de Deus, na igreja a gente vai, às vezes o pastor bate muito. Se uma palavra que alguém pregar para você não te incomodar, não é palavra de Deus. Ou então você está muito acertado. Já está criando asinha assim. Você não, vai virar anjo. Assim, não. Se eu não incomodar você, depois que incomoda a mim. Eu chego em casa e falo assim, eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, Deus. E vocês acham que um pastor, por ser líder de uma igreja, está fazendo alguma coisa? Está nada. Estamos devendo muito para Deus. Mas muito. Podíamos dar mais, podíamos orar mais, podíamos ir atrás de mais gente. Qualquer um de nós. Mas a serpente, mais astuta, né, rápida, né? Que o termo aqui astuta é ligeira, né? Que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore. Primeiro, a dúvida sobre come ou não come. Se alimenta ou não alimenta, faz ou não faz. É verdade que tem que ir no culto? É verdade que a gente é abençoado só se for no culto? Não, no culto você é treinado para ser abençoado. Se você pega a palavra, guarda uma boa terra, vira legal. Senão o culto vai ser só um culto para você. Entra aqui e sai ali, né? Aí, põe no 2. A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Passa o outro. Mas a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Não precisa ir não. Uma vigília, não vai fazer falta para você não. Ir lá em Campo Grande, sair daqui, ir lá no congresso, não vai fazer falta. Ir na célula quarta-feira, não, a célula é tão esquisita. Palavrinha meio xoxa lá. De vez em quando é bom porque tem uma comidinha lá. Não vai não. Larga a mão desse trem aí. Desde que o mundo é mundo, o diabo está desfazendo daquilo que pode nos fazer felizes. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos, sabe, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, a maldita fome de querer saber tudo. Todo mundo quer saber como vai ser o futuro. Vou trazer uma vidente aqui, ou sei lá, como fala? Cigana. Vou cobrar 100 por cada leitura do irmão. Vou encher o caixa da igreja com isso daí. Não é porque
Nego no meio da rua dá 100 anos, dá 200 para ler, quer saber o futuro? Meu irmão, se você quiser saber o futuro, eu não quero saber o meu futuro se eu continuar sendo frágil com Deus. Porque se não for cigano, o diabo só vai dizer assim: tu para no inferno. Agora, em Deus, pastor Damião fala um negócio legal, não sei se ele ouviu de alguém, se não for, vocês podem gravar que a frase é dele, que Deus mostra o início, mostra o fim. O início, como Deus os fez em espírito e em verdade, santos no Éden, e mostra o fim. Aqueles que me chamam, me aceitarem, serão de novo meus filhos no Éden, salvos, regenerados, com o corpo glorificado. O meio que é o problema. O processo. Se você não sabe, você quer saber o processo, como vai ser amanhã? Como vai ser esse relacionamento? Como que vai? Ninguém quer pagar preço nem para orar por uma pessoa. A pessoa assim, pessoa solteira, tá? Ai, ele chegou perto de mim, nossa, ele tem um corpo tão bonito. Ai, Senhor, será que ele é meu? Ai, meu pai. Orou um dia, acabou, não teve resposta, não teve nada. Aí aparece com o bichão no braço. E amanhã dá errado. Falou: o Senhor não respondeu. Pai, como você me deixou entrar naquela fria, você entendeu? A gente ora uma vez e quer que Deus fala, você entendeu? Uma vez só. A gente ri, mas é triste, viu, gente? Deus, eu compro ou não compro aquele carro em 56 mil prestações? Meu nome não passava, mas passou numa garagem. O juro é mais alto, mas é de Deus. Entendeu? Aí a pessoa compra o carro com 56 mil prestação. Deus me abençoou. Pô, meu irmão. Aí não dá, né? A gente está botando Deus num rolo, entendeu? Não dá para ser assim. Deus, se aquela pessoa não vier me pedir perdão, o Senhor não é Deus. Ela tem que vir pedir perdão. Tudo que ela falou mal de mim vai morrer seco. Porque não é assim que funciona. Você vai lá na pessoa que te magoou, fala: fulano, deixa eu falar uma coisa, se eu magoei você, eu queria te pedir perdão. Você errou comigo, mas eu sinto que eu fiz alguma coisa para isso. Você me perdoa? Já quebrou. O diabo perdeu. Agora, humildade é difícil, porque você perde seus direitos. Ser humilde é não ter direito. Vou te contar uma história dos judeus. Eu fiz um estudo. Vamos ver se eu consigo, se ele está aqui. Sabe qual que é o preço que a gente chama de como que fala? Vamos ver aqui. Antissemita, né? Antissemitismo, né? Isso. Todo mundo fala que isso é antissemitismo. Os judeus, após o século I, por negarem Jesus como Senhor e crucificarem ele na cruz, em 70, eles tentaram uma revolta contra no primeiro século, né? Chama a revolta de Bar Kokhba, né? Os judeus foram sujeitos a perseguição e expulsão do território romano até a Idade Média. Eles foram espalhados e mortos. O que fugiu, fugiu. Sabe por quê? Porque começou, sabe, o diabo, quando você não aceita Jesus, presta atenção que eu vou te falar. Ah, eu não acredito nesse problema seu, você não acredita. Na hora que você comeu o pão que o diabo amassou, daqui 15 anos você fala: ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Se eu tivesse entendido 10 anos atrás. Por isso que eu falo que 1 ano é muito tempo. Existe a força do território do inimigo, que está em conceitos. Seus olhos se abrirão, serão como Deus. Pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, pode namorar do jeito que você quiser, pode se relacionar do jeito que você quiser. Faz o que você quiser. Liberdade, liberdade, liberdade. É a voz do inimigo. Porque Deus te dá liberdade para dizer não. Não liberdade para dizer sim sempre. Depois, em 600 e pouco, eles tiveram de novo uma expulsão em 1300 e pouco, eles foram expulsos da Inglaterra e França.
todas as comunidades, sabe por quê? Um dos maiores tesouros da França, que está no museu, tem caixas cheias de anéis, colares e moedas de prata e ouro, que foi enterrado por um judeu que na correria, quando teve a peste bubônica, que matou todos os porcos, e porque os judeus não comiam porcos, eles foram no bode expiatório, mataram quase todos, expulsaram. Aí o nego vai falar assim, antissemitismo, perseguição. Aí vai Hitler, sabe, em 1941, né, 1945, vai Hitler e mata 6 milhões de judeus. Fala assim comigo, quem tem a marca, fala forte, quem tem a marca da promessa vai ser perseguido. Se não aceitar Jesus, vai ficar na mão de Satanás. É simples. Não tem esse negócio de, me esquece aqui, Satanás, eu não estou com Jesus, mas me esquece. Mas você me esquece, tá, Satanás? Tem uma conversinha com o diabo. Você tem a marca de Jesus. Vai ter guerra. O diabo vai entrar na sua casa, vai acabar com você, vai acabar com a sua esperança, vai acabar com a sua força, vai destruir aquilo que era seu sonho, vai te envergonhar. Não brinca com isso não. Você acha que os judeus sofreram porque tem uma marca de sofrimento? Não! Lá no Velho Testamento é idolatria, aqui no Novo Testamento era rejeição a Cristo. Foram mortos, espalhados. Toda vez que tinha uma confusão na Europa, onde tinha uma comunidade judaica, ela era bode expiatório, era expulsa, era morta, era disseminada. Sabe por quê? Porque até hoje estão lá lutando, achando que Cristo não veio à terra. Quando você rejeita o bem, meu irmão, o diabo gosta disso. Existe uma história que fala sobre que agora no futuro nós vamos ter a marca da besta. E eu gostei de uma coisa que eu vi na internet, isso aí é copiado da internet, tá? Eu gostei disso porque tem a ver. Que um chip vai ser colocado na testa, na mão direita, segundo que Apocalipse fala, que ninguém vai comprar e nem vender. E fala que, por que a marca da besta já existe. A marca da besta já começou lá no Gênesis. É na cabeça que tem o pensamento. Fala, pensamento, cabeça. E a mão direita é a mão que realiza o que você pensa. É o poder de ação, resultados seus. O seu resultado vai falar daquilo que você pensa. Se você tem almas debaixo de você, é porque você tem uma mente de Cristo. Se você não tem um discípulo nesses anos que você está na igreja, é que você não tem uma mente voltada para Cristo. Ele não é o principal de sua vida. Você é até convertido, você é até apaixonado por Cristo, mas você não se envolve com ninguém. Desculpa dizer isso para você, mas não tem. Existe uma marca de amor em nossos corações quando nós somos rendidos a Cristo. Primeiro, marca de amor é quando eu seguro a minha carne, não peco, me separo, me santifico. A segunda marca de amor é quando eu mudo os desejos da minha alma. Porque eu paro de pecar e eu tenho que mudar, que isso daqui a pouco volta. E o terceiro ponto é quando o meu espírito se move no Espírito de Deus, dentro da vontade de Deus. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo deixar de pensar. Gente, eu estou na minha casa, sentado na minha cadeira, olhando os passarinhos verdes, amarelo, vermelho, sabe, olhando, sabe, as folhas caírem, que eu vou ter que catar ela todinhas de novo, porque tem muita folha lá. Convido vocês, se quiserem rastelar lá em casa. E eu tenho que pensar na igreja, eu tenho que pensar no povo da terra, eu tenho que pensar nas pessoas que eu fico sabendo da situação, eu tenho que ficar orando em espírito. Eu não consigo ficar um minuto sem uma pessoa estranha na minha cabeça, sem um povo estranho na minha cabeça. Porque isso é quando você põe a sua vida, que não vale nada sem Cristo. Deixa eu falar, minha vida não vale nada sem Cristo. Eu quero pregar na próxima palavra sobre a mentira que Eva colocou sobre o valor da sua vida.
em nome de a gente levantar a autoestima de algumas pessoas, não, você vale muito, você tem muito valor, daqui a pouco uma pessoa fala, não, primeiro eu, Cristo vem depois. Ah, eu estou cansado, não vou na vigília, eu vou comer pizza. Primeiro eu já perdi tanto. Ai, pastor, o eu está engolindo o lugar de Cristo. Então, assim, você tem um valor. Esse valor é tão grande que alguém morreu na cruz por mim e por você. Mas esse valor não é um valor de ocupar a glória de Deus na sua vida. Ou ele reina, ou então você vai reinar. E o diabo vem depois. Por isso que eu tenho falado sobre, sabe, território, sobre como é que você está criando esse ambiente. Você pega, te convida em casa, pega a tua Bíblia online e põe assim a palavra reino em Mateus. Pega o livro de Mateus e vai lá, tem lá a lupinha, coloca reino. Jesus vai falar 17 ou 18 parábolas a respeito do reino dos céus é igual ao tal homem. O reino do céu é referente a isso aqui. O reino do céu é igual a isso aqui. O reino do céu é igual a isso aqui. O reino do céu é igual a isso aqui. Alguém está falando demais uma coisa, está querendo dar uma mensagem. E ele morreu por esse reino de pessoas, não é reino físico, para que esse ambiente tivesse pessoas salvas. Eu quero dizer para você assim, como a gente vai mudar a terra? Eu quero terminar com esse pensamento, estamos no final do culto. Como você espera que a maldade da terra e a injustiça da terra acabe? Como? Se eu não trocar a mentalidade minha e dos outros. Vai vir assim um negócio biológico, assim um negócio de teoria da conspiração, né? Um raio laser que vai entrar na nossa cabeça e vai mudar tudo. Perigoso a gente virar robô do inimigo, mas de Deus não, porque Deus não usa esse tipo de coisa. Como a gente muda a maldade da terra? Porque você pensa que você vai viver bem vendo os outros cair do seu lado? Você pensa que você vai viver bem vendo a miséria, a desgraça dos outros? Se alguém vive bem vendo o que está acontecendo, tem algum problema muito sério na história da nossa consciência cristã. A Bíblia diz em Mateus 24 que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. E o amor é da igreja, porque lá fora já não sabe o que é amor, nunca souberam. Claro que lá fora hoje tem uma igreja, a maior igreja do mundo está lá fora, né? A igreja do desviado, né? Que pensam no lugar de Deus, começam com Deus e terminam com o seu pensamento, ou então começa o pensamento e termina com o de Deus, mas nunca Deus pode ser suficientemente 100% no seu pensamento. Eu quero terminar dizendo para você, onde Deus vai tocar? Como Deus vai conseguir conduzir a gente? Por que tem tanta arrogância em nós, tanta petulância? Nós somos gente pobre sem Jesus. Nós somos pessoas caídas nos nossos princípios sem Jesus. Poucas pessoas sem Jesus se mantêm em pé. Pouquíssimas pessoas. E não tem mais como viver sem Jesus, porque Ele está embrenhado nas nossas leis, Ele está embrenhado nos nossos conceitos. Por isso que as pessoas têm metade de Deus e metade do homem, porque está embrenhado. Nossa cultura é uma cultura cristã, judaica cristã. Mas você precisa deixar Deus ser o 100%, deixar te usar plenamente, deixar Ele reinar mais. Não deixar o trabalho ser a razão pelo que você move a sua vida, sabe? O seu sonho ministerial, o seu sonho, sabe, de faculdade, nem um ministério seu pode estar acima de Jesus, nem algo que é para servir Ele, que é para ser desenvolvido dentro da igreja. Se um músico achar que ele é melhor, que ele é bom, que a igreja não vive sem ele, ou se um pregador achar isso, acabou, o ministério está morto. Então tudo que a gente faz, a gente tem que fazer na medida em que Cristo reina, em que Cristo pode ser Senhor. Como Cristo vai ser Senhor dessa geração? Nós estamos chegando nas últimas fases do Evangelho de profecias. O que mostra que Jesus está às portas? As profecias. Eu não sei o que a gente pode fazer, mas uma coisa eu sinto que a Bíblia diz, que se a gente obedecer a palavra de Deus, se humilhar perante a potente mão de Deus,
se sujeitar. A Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Será que você não pode fazer mais do que você faz para mudar a terra? Será que já está sobrejando? Você já está fazendo demais? Fecha os teus olhos. Vamos orar sobre isso. Eu queria ter um tempo para ungir você, mas eu quero preparar um dia de manhã para terminar essa palavra. Um domingo de manhã, eu quero fazer um movimento espiritual diferente. Mas fecha os teus olhos. Olha para dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não está aqui fora. Por isso você não precisa olhar para as estrelas. Não precisa olhar para fora, olha para dentro de você. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Como nós precisamos melhorar, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque a gente se acha bom ainda, a gente se acha que está fazendo muito. A gente acha que o Senhor está tomando tanto tempo da nossa vida. Às vezes vindo em 2 cultos na igreja, ou 3. Qual o sofrimento que nós tivemos que pode se comparar à humilhação da cruz de um inocente? Todas as nossas dores têm uma porta aberta pelos nossos antepassados, de desrespeito à presença de Deus, de falta de ensino da palavra. E claro que nós colhemos uma vida complicada, uma vida de restrições, uma vida de pecado, uma vida de desencontros emocionais. Quando Jesus vai governar cada homem, cada mulher dessa terra? O Espírito Santo, nós te pedimos. Todos que estão nesse lugar, Senhor, estão aqui porque te conhecem, porque te amam, porque querem se submeter ao Senhor. Mas fala ao coração de cada um, à medida que o Senhor espera de cada um, à medida que o Senhor espera do confronto do Senhor e Ele, a pessoa, que o Senhor criou. Tua palavra diz em João 14 que aquele que ama os seus decretos, os seus pensamentos, a sua palavra, as suas ordenanças, é aquele que me ama. E meu Pai se manifestará nele e eu também. O amor te salva das dores. O amor te salva da escassez. Não é porque você vai ter muito, é porque você vai estar satisfeito, tão satisfeito, que esse mundo não vai te dar a proposta para tirar a tua paz. Se você tem 5, o mundo diz você pode ter 10. Se você tem 10, o mundo diz pode ter 20. Se você tem 20, o mundo diz pode ter 100. Isso não para. A serpente está sempre tirando a nossa paz. Nunca 5 é bastante, nunca 20 é bastante, nunca 100 é bastante, nunca as coisas são bastante no meio dessa geração. Não basta a tua beleza, você tem que olhar das outras e dizer eu sou feio. Não basta a tua perfeição. Se você tem alguma enfermidade, tem gente que tem muito mais. Tem gente que nasceu com a metade do corpo faltando. Tem gente que não tem nem cérebro, que vegeta, que é alimentado por sonda. Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina um pouco mais da Tua vontade. Começa a orar, no silêncio do Espírito com o Senhor, de olhos fechados, começa a orar. Fala, Senhor, eu preciso de uma conversa contigo a respeito do meu chamado. Como eu vou cuidar da minha geração sem a Tua presença, sem me dedicar 100% a Ti? Porque não tem que parar de ser pai, tem que parar de ser mãe, tem que parar de ser empresário, tem que parar de ser, um jogador de qualquer esporte para poder te adorar.
Não precisa parar nenhuma atividade, é durante a atividade, é durante o dia a dia, é durante a cada minuto. Senhor, eu te dou glória pelo meu filho, eu te dou glória pela minha mãe, eu te dou glória pela minha casa, eu te dou glória pela minha saúde, eu te dou glória pelas minhas finanças, eu te dou glória por tudo que eu tenho, eu te dou glória pela tua presença, pela salvação que há em mim. Sabe, você tem que dar glória a todo tempo. Você tem que adorar todo o tempo. Ele te fez novo. E parece que essa novidade de vida não te interessa. Se você quiser vir aqui no altar de Deus e fazer uma realiança, sai depressa do teu lugar. Os outros continuem orando. Se quiser fazer uma realiança com o Pai, fala: Senhor, eu quero uma nova aliança contigo, eu quero rejeitar quem eu sou, eu quero ser humilde, eu quero ter humildade para dizer: eu não estou fazendo a coisa certa. Pai, eu quero te dar graça, Senhor Deus, por a tua palavra. Não nos deixe morrer, Pai, sabe, porque fizemos algumas coisas, porque fazemos algumas coisas. Nós podemos fazer muito mais. A terra clama por os, sabe, por os pastores escondidos, pelos pastores que não estão manifestados, por aqueles que deixaram o seu chamado, por aqueles que não estão mais respondendo à tua presença. Pai, nós clamamos a ti, Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor, declaramos, Pai, que nós necessitamos das tuas intervenções. Incomoda, nos confronta, nos ensina, nos molda. Vem, Senhor Deus, sobre a nossa geração, Pai. Traz salvação à nossa cidade, traz salvação ao nosso estado, salvação ao nosso Brasil. Nosso Brasil, todos os dias, milhares de cidades param para adorar um santo. Um dia, o Brasil inteiro para adorar as entidades de idolatria. Até quando, Senhor, o nosso cristianismo, a nossa palavra não vai fazer efeito sobre essa terra? Milhares de pessoas não te conhecem, e quando dizem que te conhecem da forma mais deturpada possível. Pai, acorda a tua igreja, Senhor. Nós somos os trabalhadores que o Senhor conta. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas do Brasil. Haja um despertamento de amor, um despertamento de cuidado, de pastoreamento sobre essa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que teu céu desça esse lugar. Venha sobre esse lugar, Senhor. Venha sobre esse lugar, Senhor. Inunda nossas vidas, Pai. Inunda nossas vidas, Senhor. Começa a clamar. Vem, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Começa a clamar. Começa a clamar, Senhor. Peço perdão, Senhor. Fala: Senhor, desce. Visita-nos, visita-nos.